ouvintes da Fé Comércio. É com muita alegria que estamos de volta em mais um episódio do Mulheres em Ação. Hoje trazendo um convidado ilustre, não feminino, um homem de muita importância para o cenário empreendedor. Com muita alegria que vamos conversar com Pedro Lima Neto, superintendente estadual do Banco do Nordeste, correto, Pedro? Isso, exatamente. E eu já quero começar agradecendo pela parceria do Banco do Nordeste no nosso evento, Mulher Mais Comércio, que foi assim grandiosa em coroar, né, a participação das mulheres no ambiente, no mercado de trabalho e no ambiente de negócios, porque a gente sabe que no cenário empreendedor um dos grandes calos é a questão financeira, né? Muito se fala que não apenas mulheres, mas também homens tem sempre um entrave com relação à busca por financiamento e por conseguir capital para gerir e ampliar os seus negócios. Então, ter o Banco do Nordeste como parceiro nesse grande evento com recorte específico para as mulheres foi de suma importância. Eu queria que você começasse se apresentando um pouquinho e trazendo para a gente como foi para o Banco do Nordeste ser parceiro desse evento e por que o Banco do Nordeste pensa nessas causas femininas. Essas causas, elas estão no seio da atuação do banco, né? Então, a gente sempre está muito contente em apoiar ações assim, até porque faz bastante parte do papel do banco. Então, eu sou o superintendente estadual e a gente acompanha de perto essas ações porque elas casam com a atuação do banco. Quando a gente olha para a atuação do banco no setor urbano, 67% já são feitas através de vocês. Quando a gente parte para o agro, 51% do agro hoje são as mulheres que fazem em quantidade de operações. Então, vocês já atuam de forma muito forte, a gente já atua muito com vocês, e esses eventos eles vêm justamente para que a gente possa mostrar um pouco do que o banco está fazendo e mostrar um pouco mais das oportunidades. Porque, assim, apesar de a gente atuar bastante no setor, a gente vai chegar no agro na Bahia até 24, em 160 mil famílias da agricultura familiar apoiadas. E o urbano a gente vai passar de 600 mil operações com aquele empreendedor pequeno que precisa do nosso apoio. Aí a gente fala na ambulante, na feirante, na baiana do Acarajé, naquele informal pequenininho. Então, assim, a gente chegando a 600 mil no urbano e 160 no agro é bom, mas ainda não é o adequado, porque quando a gente puxa para o urbano aqui em Salvador e proximidades, a gente atua em torno de 18% a 20%. Então a gente tem um campo imenso a alcançar. Quando a gente fala no agro, a gente atuando em 24, em 160 mil operações, 160 mil operações com agricultores familiares, mas a Bahia tem 650 mil famílias. Então a gente ainda tem um espaço a alcançar e esses eventos ajudam bastante isso. E no dia a dia das tramitações de empréstimos e financiamentos no banco, vocês sentem uma busca maior por empresas geridas por mulheres atualmente, mais do que no passado, uma busca maior atualmente? O que a gente percebe hoje é que vocês mulheres, já estão de fato ocupando o espaço que é de vocês. Vocês têm um poder de expansão imenso. Então, assim, como eu falei, 67% das demandas do urbano já são com vocês. Eu não falaria apenas espontâneo, é orgânico. As mulheres empreendem mais. Eu percebo isso. Os homens eles têm eles às vezes são mais ousados. Sim. Eles arriscam mais. Mas a mulher ela se prepara melhor,
mas agora ela está se preparando e dando o próximo passo. E isso é importante, né? A gente percebe internamente, por exemplo, internamente o banco, a gente tem um quadro de em torno de 80% são homens no quadro do banco, né? Mas isso, que o acesso é via um curso, então é um acesso... Sim, claro. E normalmente aqui pra gente, é o homem que escolhe ser bancário, que é um negócio meio estressante, né? Mulher mais inteligente, vai para a área de saúde, medicina, que é muito mais saudável. Eu sou suspeito porque eu sempre sonhei em ser bancário, então eu sou suspeito a dizer, gosto muito. Mas no nosso universo interno, 80% são homens. Quando a gente vê os cargos de alta gestão, o banco inclusive está numa campanha interna excelente nessa linha, a gente vê que não necessariamente esses 80% eles ocupam esses cargos de alta gestão. E o porquê isso? Faltava ao banco entender isso e olhar e que hoje ele faz. Hoje a gente tem umas políticas internas excelentes justamente para equalizar isso, porque tem algumas situações bem específicas que precisam ser olhadas de forma especial. Por exemplo, a mulher, quando ela para ter um filho, ela tem aquela licença necessária e antes não pontuava que você estava afastada por licença de saúde, mas não faz, não é justo. Então, espontaneamente, os homens acabavam pontuando mais, porque eles ficavam mais tempo em atividade em certas situações que não faz o menor sentido. Então, o banco ajustou isso. Então, hoje, as mulheres que estão em afastamento por licença maternidade, elas pontuam como se estivessem na função, até porque elas estão fazendo uma função muito mais nobre do que exercer um cargo no banco. Então, elas já pontuam como se estivessem na ativa. E a gente percebe na prática que, por exemplo, aqui em Bahia, as agências que temos com gestão de vocês, elas têm um olhar muito mais diferente. Vocês têm um olhar muito mais amplo, muito mais do todo. Vocês olham alguns detalhes que às vezes a gente acaba passando por cima, despercebido. E apresentam um ótimo desempenho. Eu posso dizer que as mulheres que têm a nossa proporção ainda não está em 20%, mas está muito próximo, está com 17%, vamos chegar nos 20%. Um objetivo interno nosso. Vocês dão show. Os melhores desempenhos. O que se fala muito da importância do equilíbrio, né? Que não haja disputa entre homens e mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto no meio do empreendedorismo, mas sim uma união, uma junção de particularidades e de habilidades que vão levar todos esses negócios à frente com muito mais durabilidade, eficiência e eficácia, não é verdade? Agora, Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, especificamente de programas que vocês têm voltados para mulheres, ou seja, alguma linha de crédito específica a esse tipo de produto no banco? Sim. A gente tem esses produtos, a gente tem no Urbano crédito amigo específico para vocês. Um crédito amigo. Um crédito amigo delas. Que é uma campanha fascinante, bem específica e adequada para o setor. Então, assim, a gente tem uma linha específica. No agro, a gente tem um agro amigo. A mulher, ela tem uma linha um pouco mais alta do que a do homem. Sim. Então, vocês conseguem tomar um pouco mais do que o homem. Então, vocês têm uma linha específica. E a gente tem também uma campanha interna de incentivar as empresas que têm a gestão de vocês à frente. Então, a gente tem uma linha especial, vocês ganham alguns pontos na análise interna quando a gestão é feita por vocês. Isso porque vem aqueles pontos que a gente já falou em termos de organização, em termos de se preparar um pouco mais para dar esse passo. Então a gente sabe que quando uma empresa ela tem uma gestão de vocês, elas têm aquela gestão muito mais sólida, né? Muito mais inovadora quando precisa ser inovadora, mas ela se prepara muito mais antes. Então vocês têm esse acesso especial no banco.
Ah, que bom. E então isso traz talvez algum nível de facilidade maior para o acesso para mulheres, ou seja, se a gente tem uma disputa lá entre uma empresa gerida por mulheres e uma empresa gerida por homens, vai haver um facilitador nessa pontuação relacionada às empresas que são geridas por mulheres. Isso, a gente já atua assim em termos superiores com vocês. Uhum. A gente atua bem mais com vocês em comparação aos homens, justamente porque esse papel vocês já estão ocupando. Mas internamente sim pontua um pouquinho diferente em alguns aspectos da nossa avaliação quando essa gestão é feita através de vocês. E em questão de taxas de juros, elas são equilibradas, tanto para empresas geridas por homens quanto para empresas geridas por mulheres? É a mesma taxa de juros? Há condições diferentes? A nossa taxa hoje, ela já é uma taxa que ela é bem fora do que o mercado atua. Então a gente já tem uma taxa que é diferenciada. Uhum. Então você já tem uma taxa, só o fato de acessar o banco, por exemplo, no AgroAmigo, a taxa, tanto para vocês quanto para os homens, é 0,5% ao ano. Ela já é muito barata. No setor urbano, ela é um pouquinho mais cara, mas ainda assim está bastante abaixo do que o mercado atua. A gente tem algumas linhas específicas do urbano em que vocês têm uma taxa menor, que é justamente o delas. O Crédito Amigo eu ia perguntar delas, isso. Ele tem esse diferencial de taxas um pouco mais baixas. E ainda sobre o Crédito Amigo delas, existe alguma faixa de empresas específicas para acessar esse crédito? Existe um limitador máximo de volume de empréstimos? Como é que funciona? Explica um pouquinho mais para a gente, Pedro. É um formato bom porque assim, ele é um formato orientado e adequado, isso é importante. Então assim, por mais que você seja ou pequena ou imensa, a gente vai lhe emprestar o necessário de forma orientada. Então imagine se você é uma vendedora de perfumes, que é algo bem simples, mas que a gente tem bastante no mercado. Você tem um salão na porta de casa, tem um pequeno salão. O assessor ele vai lá sem custo, vai ter a sua necessidade de caixa, sua necessidade de fluxo de caixa e vai fazer esse empréstimo adequado à necessidade. Isso é importante porque se você empresta um pouco a mais, você acaba pesando no orçamento, isso acaba tomando para alguma outra coisa. E à medida que você vai em evolução, a gente evolui junto com você. Essa necessidade. Então, quando você vai dando os próximos passos, a gente vai estar passo a passo. Isso é importante. Então, assim, quando você se torna uma empresa um pouco maior, a gente já tem agências do FNE específicas, sem precisar, equipamentos, máquinas, implantação, ampliação. A gente apoia empresas de qualquer porte, do pequeno ao gigantesco. A gente tem até uma brincadeira interna que a gente apoia do alfinete ao foguete. Então, do pequenininho ao gigantesco, a gente apoia. Mês também. Mês também. Ah, que legal. E a gente sabe que o empreendedorismo feminino está bem relacionado com o comércio de bens, né, desse movimento de pequenas empresas, mas também muito alinhado com o comércio de serviços, né, a prestação de serviços principalmente na área de beleza, na área de gastronomia. Eu queria saber se vocês lá no Banco do Nordeste têm alguma iniciativa específica para o comércio, alguma linha especial para essas empresas do comércio de bens ou de serviços. Esse ponto é importante porque assim, a gente tem o FNE, que é o nosso fundo, o fundo que a gente usa por conta de taxas e incentivos fiscais que o banco opera. A gente tem uma parcela para o comércio, uma para a indústria, uma para cada setor infra. Então a gente tem uma parcela para cada coisa. O comércio, entre esses setores, é ele que já tem a fatia maior. E aquela fatia que a gente, se deixar a corrente solta, vocês tomam tudo. Porque o comércio é aquela máquina, aquela locomotiva. O comércio aqui é muito forte. Então a gente atua bastante no comércio.
O que acontece bastante é que, assim, às vezes a gente não tem alguns projetos nos demais setores que acaba usando, o comércio usa esse orçamento. Então, historicamente, a gente atua de forma um pouco mais forte no comércio. Existe uma campanha, e aí uma campanha federal, e que a gente está marcando muito, em a gente poder apoiar um pouco mais a indústria. Então, por exemplo, a gente já tem essa expectativa de atuar mais forte em 24 na indústria, que a gente vinha atuando de forma um pouco menor, e em 25 a gente tem também grandes projetos industriais, né? Então a gente espera que essa parcela do comércio que é tão pujante, ela vá um pouco para o setor industrial também. Por quê? Porque esse setor industrial ele acaba puxando também o comércio junto. Então ele tem esse poder de somar, mas é o que eu falei, o comércio é essa locomotiva. Se a gente deixar, o comércio usa tudo. Eu preciso puxar a sardinha para o lado e dizer que vocês deixem o verbo aí para o comércio, que com certeza teremos muitas mulheres empresárias e empreendedoras atrás dessas verbas em 2025. A gente tem visto aí, a partir do nosso diálogo, do apoio que vocês têm com essa relação com o crédito para essas empreendedoras, né? Mas eu queria saber se, além dessa questão do crédito, se o banco tem alguma outra participação em fomento, em formação e capacitação dessas empreendedoras. Sim. O banco ele é um articulador também. Então, eu posso citar um caso que a gente está agora, que é um PAT, que é um projeto de ação, um plano de ação que a gente acabou de lançar em feira, que é justamente sobre o empreender de vocês. Então, é um plano de ação que envolve diversos setores. A gente faz esse processo que envolve universidades, setor formador de opinião, comércio, serviço. Então, está lá a Universidade Federal, a UFES, tá as federações, tá o banco. Então, assim, aí a gente vai, em feira, pensar a cadeia de vocês como um todo. Então, a gente vai identificar quais são as necessidades. Aí, capacitação, orientação, se precisa de algum apoio com lei específica. Então, a gente vai olhar essa cadeia como um todo. Então, a gente faz essa articulação. Esse é o primeiro plano de ação do empreender para as mulheres, né, no banco. A gente até fala que tem grande chance de ser um plano de ação franquia, que já tem uns 4 estados dizendo eu quero. Então, assim, é um plano que pensa o processo como um todo e aí identifica as diversas necessidades. Isso é ótimo, vai acabar criando expansão pelo Brasil todo. Isso, e a gente pensou em feira porque feira é um comércio que ele é mais ativo, né? Sim. Então, assim, para começar com um plano de ação no comércio, um melhor lugar é Feira de Santana, que é aquele comércio vivo e muito forte. O comércio de Feira de Santana é muito forte, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que o banco tem uma missão muito clara de promover o desenvolvimento regional, né? Então, de que forma essas iniciativas voltadas para o empreendedorismo feminino contribuem para o fortalecimento da nossa economia local e a criação de novas oportunidades em comunidades? A gente hoje, a missão do banco é justamente essa, amenizar um pouco essa diferença entre a nossa área de atuação e o Sul e Sudeste. Sim. Justamente porque historicamente a gente ficou um pouco atrás. Então, a gente já está aqui para fazer esse processo. E a gente sabe que vocês são uma das âncoras de expansão. Então, assim, a gente já atua muito forte com vocês e a gente percebe que há espaço de ampliar isso, porque a mulher ela vem ocupando esse espaço de muito pouco tempo. Historicamente, a gente não tinha essa atuação tão forte, mas vocês entrando no comércio, entrando na atuação, entrando na indústria, entrando no empreender, vocês entram de forma muito mais forte. Vocês são a área de expansão, vocês são aqueles que a gente precisa apoiar mais,
Uhum. E enquanto especialista, Pedro, você acredita que da pandemia para cá, esses negócios femininos, essas empresas geridas por mulheres cresceram mais, as iniciativas cresceram mais, houve mais fomento, houve mais busca pelo banco, por financiamento, por crescimento dessas empresas? Sim, sim. É o que eu falei. A gente hoje atua em mais ou menos 67% da nossa atuação no urbano com vocês, mas nem sempre é assim. Então, assim, a gente percebe que isso é uma expansão, que a nossa atuação ela vem de forma exponencial, sendo muito mais forte com vocês, que vocês estão de fato tomando a rédea, vocês estão de fato sendo as protagonistas do empreender, tanto no agro quanto no setor urbano. E existem programas específicos voltados para a estimulação da inovação e da economia sustentável aqui no Nordeste? Sim, sim. A inovação, a gente tem especificamente o FNE Inovação, que é a nossa linha com menor taxa. Então, a gente é uma forma de incentivo, né? A menor taxa hoje do FNE é o FNE Inovação, que é justamente com o foco de incentivar a inovação. Essa linha específica ela também tem o melhor prazo, ela tem a melhor participação. Porque, um exemplo, a gente precisa apoiar o pequeno e o gigante. Uhum. Só que a gente sabe que o FNE é um fundo extenso, a gente vai fechar 24 superando outra vez a marca dos 10 bilhões em atuação só na Bahia. 10 bilhões é muita coisa, a gente vai superar de novo em 24, só que a gente supera atuando mais no pequeno. Então a gente cresce no agro familiar 50% em comparação ao ano anterior. Então a gente focou mais no pequeno e a gente vai para o urbano numa expansão em 17%. Então a gente já vê que a gente consegue atuar mais, mas a gente atua de forma mais forte no pequeno. Então, quando você empreende num pequeno, a gente atua até 100% no projeto. Só que se você é uma empresa um pouco maior, a gente começa a apoiar um pouco menos, a gente participa um pouco menos. Só que se for um projeto de inovação, essa participação continua muito alta. Sim. Então, deixa eu citar um exemplo. Se você é uma empresa, você é uma mulher empreendedora, e você tem um faturamento anual superior a 16 milhões, entre 16 e 90, a gente atuaria com o FNE algo em torno de 70%, 60%. Se for inovação, a gente consegue até 80%. Se for no semiárido, inovação até um pouco mais. Então, a gente foca muito no setor de inovação. Ah, que legal. Inovação é o mote do momento, né? Não dá mais para ficar parado, inovação precisa acontecer. E que bom que o Banco do Nordeste atua mais fortemente nas empresas de portes menores, né? Isso é muito bom, ver mulherada oportunidade aí de financiamento, de linha de crédito específico para as mulheres. E para a gente ir fechando, Pedro, o nosso bate-papo, eu queria te pedir para a gente olhar para o futuro. O que é que a gente pode esperar do olhar do Banco do Nordeste para novidades, para essas mulheres empresárias, empreendedoras e para a participação de todas nós aí no ambiente de negócios? A gente está bastante contente com a Bahia, né? A Bahia ela vem num vetor de expansão imenso. Então, assim, a gente já começa 25 com muitos projetos na casa, tanto de vocês quanto dos homens, mas a gente começa o 25 muito, muito empolgado, porque a gente começa o ano com um orçamento bastante apertado. Apertado de que forma? A gente já começa o ano com 80% do nosso saldo do FNE já com projetos engatilhados. Nossa! Os portes maiores, né? Os portes pequenos é como se fosse um fundo infinito. Sim. Que a gente tem esse papel de atuação. Mas, em paralelo, a gente vê também atuações com um orçamento maior. A gente sai de 10 para 11 bi em 25, então já é um orçamento maior.
A gente já entra o ano também com outras fontes, FINEP, de forma mais forte, que é justamente para apoiar a inovação com uma taxa muito barata. Então a gente vem também com alguns fundos do BNDES, com boas taxas. Então a gente amplia a atuação. Por quê? Porque a gente não é um banco apenas de emprestar o FNE. A gente é o banco de apoiar o empreendedor. Então se você acorda com um sonho, olha, eu pensei em montar um projeto, eu pensei em abrir uma empresa, eu posso lhe afirmar que nós somos o único banco que apoia esse sonho. Por quê? Porque os demais, eles não topam falar em empresas em implantação. Então, imagine que você, Ana, acorde hoje e fala, acho que eu vou botar um salão. Mas eu quero botar um salão um pouco maior, um pouco mais arrumado, já tem um espaço, mas você foi lá, se capacitou, fez cursos, fez treinamentos, juntou um capitalzinho pequeno de giro para o que precisasse eventualmente, mas você está partindo do zero. Nós somos o único banco que apoia isso, então a gente financia do zero, exceto a compra do imóvel. A gente parte de tudo, do piso a equipamentos, máquinas, pintura, capital de giro associado. Então a gente é o único banco que, se você acorda com um sonho, a gente apoia esse sonho. O que a gente aconselha é acorde com o sonho e se prepare para assumir ele, porque às vezes a gente vê alguns casos interessantes que a pessoa acorda com um sonho e a gente acaba fazendo algumas perguntas justamente para preservar a pessoa, né? Porque às vezes você acorda com o sonho de abrir um salão e nunca cortou um cabelo. Você vai pelo menos fazer um treinamento, fazer um Senai aqui. Senac, perdão. É o Senac aqui, tem justamente cursos nessa área. Então, assim, essa questão, a gente apoia o sonho do pequeno empreendedor. E justamente por ser pequeno e por ter essa atenção e só ter a gente, é que a gente acaba apoiando um pouco mais em percentual, porque a gente sabe que o pequeno, quando você vai num banco, você não tem a taxa que um cliente de primeira linha gigante tem. A gente é o inverso, quanto maior a empresa, a gente apoia menos e a taxa é maior. Justamente porque a gente sabe que as grandes empresas, elas são importantes e essenciais, mas elas também conseguem funding em outros bancos. Já caminham. Então a gente já faz aquele consórcio de bancos para a gente apoiar junto, porque os grandes, eles também são essenciais, eles são também motores dessa economia. A gente apoia os grandes projetos de forma muito contente, mas a gente sabe que o pequeno precisa daquela atenção do empurrãozinho especial. Precisa pegar na mão e caminhar junto, e isso é muito bacana. Pedro, eu gostei demais do nosso bate-papo, adorei conhecer esse movimento do banco, de saber que apoia o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, aquele que está começando, precisando mesmo dar o pontapé inicial no seu negócio e trabalhar o seu sonho, né? Porque a gente não pode apenas sonhar, a gente precisa desenvolver habilidades para isso. Quero colocar esse canal à sua disposição sempre que o banco tiver novos projetos e que a gente possa conversar e trazer novidades para as nossas empresárias e empreendedoras. E agradecer mais uma vez a participação e o apoio do banco no Mulher Mais Comércio. Eu espero que essa parceria continue e que o Sistema Comércio possa contar com o Banco do Nordeste em muitos grandes eventos e em muitos momentos por aí à frente. Ana, foi uma honra, a gente estar à disposição. Estamos em vias finais de fechar uma parceria com a FEComércio, justamente pensando sobre essa ótica de que o pequeno, ele precisa de um apoio a mais. Então, você ser um ente da FEComércio, a gente espera que já se tenha essa orientação de como buscar o banco, quais são as linhas, justamente porque eu falei, a gente atua muito, mas a gente precisa fazer chegar a cada um que quer empreender na Bahia. Então, a gente espera muito fechar essa parceria com vocês, justamente para a gente apoiar ainda mais esse setor que é uma máquina na Bahia, que é o comércio. Que maravilha. Obrigada a todos que estiveram ouvindo aí o nosso bate-papo. Compartilhem com as amigas, as colegas de trabalho e com todas que queiram empreender ou que já empreendem no mercado da Bahia, para que a gente possa disseminar cada vez mais esse conteúdo aí. Até a próxima. Um abraço, turma. Até a próxima.